Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo de número 37. Essa palavra, ela voltou ao meu coração como palavra de Deus para esse dia. Quando eu estava me aproximando aqui da igreja, e nós chegamos agora porque a nossa irmã Monique teve um probleminha lá em Nova Iguaçu, ela não conhecia, e aí se perdeu um pouquinho, mas Deus providenciou para que desse tudo certo e chegamos aqui. Mas só por isso chegamos nesse horário. Eu me aprontei e ela também saiu cedinho daqui. Mas foi porque se perdeu mesmo. Mas também não tem problema, porque ela é piloto de fuga, pastor. Ela veio que veio danada. Veio que veio com o Gabriel ali do lado e eu clamando sangue e espírito. Mas ela veio e é isso que importa. Cadê ela? Tá aí, já entrou já? Olha lá, ela lá. Benção pura. Deus abençoe, Monique. E quando eu entrei aqui, alguém estava falando a proposta do congresso, a proposta da festa, dizendo: mulher, para este tempo foste chamada. E eu já estava com uma mensagem voltada para a mulher quando estava vindo para cá, mas chegando aqui na porta, quando falou chamada, o Senhor falou comigo que seria esta mensagem. Gênesis capítulo de número 37. A partir do verso 1 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. E sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia uma má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica atalar de mangas compridas, ou uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus outros filhos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tenho sonhado. Eis que atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe também se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas visões. Diga amém por essa palavra. Amém. Ainda antes de se assentar, põe a mão do ombro do irmão que está ao seu lado. Isso, mas dá uma pesadinha que é para ele sentir autoridade. Dá uma pesadinha e diga para ele: use a túnica. Diga mais forte: use a túnica. Se assente glorificando a Deus. Meu amado, aleluia. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Tá frio, mas se você der glória a Deus, esquenta. Tá frio, mas se você for dando aleluia, o fogo pega. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! José tinha a idade de 17 anos quando a chamada que Deus tinha na vida dele começou a ser evidenciada. Às vezes nós somos escolhidos e podemos até mesmo ser consagrados desde o ventre do nosso pai ou da nossa mãe. Mas todos nós temos um dado momento da nossa vida que é como um divisor de águas na nossa vida. E a partir daquele momento, mesmo que tenhamos uma chamada, é só a partir daquele momento. Que momento, irmã Camila? A hora de Deus. É só na hora de Deus e no momento de Deus que aquela chamada começa a ser evidenciada. E a chamada de Deus para a vida de José começa a ser evidenciada quando ele tem aproximadamente 17 anos de idade. Aproximadamente não, 17 anos de idade. José é um jovem muito família. É alguém que respeita os seus irmãos, que ama o seu pai, que honra a sua casa. Nós vamos perceber que José é alguém que não despreza os seus irmãos, mas é alguém que ama a comunhão. E por todos esses fatores eu posso começar a perceber que não é à toa que o Senhor começou a escolher ele dentre os seus irmãos. E alguém pode até pensar: irmã, mas não foi Deus que manifestou diferença sobre a vida de José. Foi Jacó que manifestou diferença sobre a vida de José. Mas Jacó só tinha o seu coração inclinado porque, contudo, de certo, o Senhor já estava começando a colocar José num caminho de honra e de exaltação, e já tinha um selo da parte de Deus. Perceba o que eu vou lhe dizer. O Senhor é aquele que faz promessas, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. José é alguém que talvez não tenha recebido
recebido uma promessa aparente, mas Jacó, seu pai, recebeu. E se Jacó recebeu, todos aqueles que estão dentro da sua casa cabem dentro desta promessa. E eu já quero começar a liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez Deus tenha feito uma promessa para você, e você pense que essa promessa é só para você, mas Deus está dizendo que a tua casa toda cabe nessa promessa. Aleluia! Nós vamos perceber então que José é alguém que Deus escolhe, alguém selado por Deus. E eu preciso falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Sabe por quê? Muita gente vem pregando nos últimos 3 anos e vem afirmando que as ações de Deus estão muito ligadas às nossas reações. E é verdade, Deus ele reage muito mais do que age ao nosso favor. Ele está muito mais ligado ao que nós fazemos e ao que ele faz em cima do que agimos, do que simplesmente o que ele faz sozinho. É verdade, só que eu não posso deixar de dizer que ele também age independente do que estamos fazendo, que ele também faz independente do que fazemos, e que ele ainda pode, independente de quanto nós podemos. O Deus que trabalha através daquilo que eu ajo e o Deus que responde àquilo que eu faço também é o Deus poderoso, capaz, suficiente para poder fazer independente de nenhuma ação da minha parte. O que eu estou pregando que Deus responde, mas eu também estou pregando que Deus elege. Eu estou pregando que Deus capacita, mas eu também estou pregando que Deus ainda é soberano. Eu estou pregando que Deus ele ajuda, mas também estou pregando o Deus que faz, ainda que não façamos nada. Preste atenção, eu não estou dizendo que Deus vai te escolher sem você fazer nada. Só que eu estou querendo pregar aqui o Deus das eleições soberanas. Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que ainda escolhe no meio do monturo. Esse Deus ainda é aquele que tira de caldo e coloca para ser cabeça. Esse Deus ainda é aquele que tira do meio da multidão e faz se assentar em meio aos príncipes. Eu não posso agora acreditar que Deus só age em cima do que eu faço. Sabe por quê? Quando eu não fazia nada, Ele já fazia algo por mim. Quando eu não tinha nem consciência de quem Ele era, Ele já me conhecia. Então é óbvio que depois de conhecer a Deus, andar com Deus e estar na presença de Deus, é óbvio que eu preciso viver uma vida coerente com aquilo que Deus tem feito por mim. Deus tem me abençoado, eu tenho que dar um dízimo. Deus tem me prosperado, eu tenho que ser ofertante. Deus tem tido misericórdia de mim, eu preciso agir com misericórdia para com os meus irmãos e com os meus inimigos. Deus tem me abençoado, eu também vou abençoar aqueles que me abençoam. E a Deus que me amaldiçoam, deixa que Deus amaldiçoa. Eu só estou aqui para abençoar. Amém. Eu devo viver uma vida coerente com o que Deus tem feito por mim. Isso é óbvio, mas eu não posso aqui descredibilizar a ação própria, soberana e direta de Deus na vida de ninguém. Deus ainda escolhe, irmãos. Deus ainda tem querer. Deus ainda senta no trono e diz: quero você. Deus ainda olha e separa. Deus ainda pega o homem lá do mundo que não quer saber de nada com ele, mas porque tem uma serva de Deus orando, ele diz: nem eu queria, mas porque tu quer também tenho querer. Vou querer ele. Aí ele pega, porque Deus tem querer. Nosso Deus é o Deus das eleições soberanas. Ele ainda escolhe, ele ainda capacita, ele unge. O nosso Deus ainda trabalha e pode fazer o que ele quer fazer de uma forma independente. Como assim, irmã Camila? Deus não precisa retribuir nada para ninguém, e é por isso que ninguém tem o direito de cobrar nada para Deus. É por isso que no livro de Jó, o próprio Deus conversando com Jó vai dizer: quem primeiro me deu para que eu tenha obrigação de lhe retribuir alguma coisa em troca? Ninguém dá nada para Deus, é Deus que dá. Alabai, oh meu Deus do céu, esse Deus ainda sela, irmão, ainda separa. Ele ainda coloca uma marca na tua testa e diz: é selado, tem promessa. Ele derrama ainda o som sobre a tua cabeça e diz: ninguém toca, o jugo será despedaçado. Ele é Deus que te pega quando você não é nada e diz que você vai ser pregador e cumpre, independente de acreditar em você ou não. Ele é Deus que diz que você vai gravar CD e você grava, patrocinado ou não, independente ou não, com gravador ou não. Sabe por quê? Esse Deus ainda escolhe.
são muitos, Deus escolheu a ele. E escolheu por quê, irmã Camila? Tem alguns motivos que nós poderíamos listar aqui, mas nenhum deles é o suficiente para poder comparar a soberania de Deus. Se tem um motivo suficiente que justifica isso, é dizer que Deus é soberano. Deus não precisa dar explicação porque está usando aquela irmã metida que você não gosta. Deus não precisa justificar ela para você. Deus não precisa justificar porque usa aquele chato que você não suporta. Eu não sei como é que Deus tem uma obra na vida dele, ele é tão chato, e você fica querendo entender por que Deus usa ele. Deus não vai te falar nunca, porque Deus não precisa justificar ninguém. Ele pega, escuta, separa e diz: é você e acabou. Eu confesso que tem vezes que até a gente, né, pastor, a gente fica assim: rapaz, como é que pode isso, né? Como é que Deus usa? E nem a gente entende. Mas é o Deus das escolhas soberanas. Agora é óbvio, para ter o cumprimento e para andar num caminho de sucesso e de triunfo, eu preciso começar a viver uma vida coerente com o Deus das escolhas soberanas. Mas Camila, as palavras de Deus vão me alcançar? Vão te alcançar, e as bênçãos vão te perseguir. Desde que você viva uma vida coerente com a palavra que foi liberada sobre a tua vida. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que José tem uma vida coerente com o sinal que está sobre a sua vida. Você precisa ter uma vida coerente com o selo que foi liberado sobre a tua vida. Se sobre a tua vida tem um selo de santidade, você não pode ser profano. Você não pode chegar em casa depois de um culto desse e ficar pesquisando na televisão quem vai estar no Zorra Total amanhã, não. Você precisa viver uma vida coerente com a palavra de Deus que foi liberada ao seu favor. Nós precisamos viver uma vida coerente. E José é alguém que não tem apenas o selo, mas tem a coerência necessária. Oh, aleluia! Perceba uma coisa aqui. A Bíblia diz que José era o filho mais amado de Jacó. E a Bíblia diz que ele era o filho mais amado de Jacó porque era o filho da sua velhice. Mas ele poderia ter começado como amado e poderia ter terminado como odiado. Porque até na parábola que Jesus conta sobre o servo bom e o servo infiel, no começo todos são bons e fiéis. Mas quando o dia do julgamento vem e quando o Senhor vem tomar os talentos, até o servo que era bom e fiel, ele passa a ser considerado servo mau e infiel. Sabe por quê? Não há estado em nós que não possa ser alterado. E isto é para todas as áreas. Eu posso ser má e Deus pode alterar o estado de alguém que é mau igual a peste, fica bom que nem um santo. Mas também eu preciso vigiar, porque eu posso ser boa que nem uma santa e virar uma peste que nem uma profana. Só que José é alguém que só caminha em coerência àquilo que está sobre ele. Ele já tem o amor de seu pai, ele é amado pelo seu pai e vai continuar sendo. Sabe por que vai continuar sendo? Porque ele continua dando prioridade ao Pai. Aqui nós começamos a perceber quem é chamado por Deus. Quem é chamado por Deus, irmã Camila? Quem vive em coerência com a palavra liberada. Quem é chamado por Deus, irmã Camila? Alguém que começa sendo amado pelo Pai e termina sendo amado pelo Pai. Comece sendo amado e termine sendo amado. Comece sendo fiel e termine sendo fiel. Comece sendo santo e termine sendo santo. Comece cheio do Espírito Santo e termine transbordando no Espírito Santo. Comece na humildade e termine na mansidão. Alabai de canto, cadabará, chama, oh, aleluia! A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. José é alguém que vive uma vida compatível com o céu de Deus. E o que é que ele está fazendo? Ele está priorizando o relacionamento dele com o pai. O pai o amava e ele também amava ao pai. E quando eu vejo que José priorizava o relacionamento dele com o pai e também amava o pai, e esse pai aqui, Jacó, tipifica para nós hoje, nesse cunho profético, o amor de Deus para a nossa vida. Quando eu vejo José dando uma prova de que ele também ama o pai, quando eu vejo ele trazendo uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. Alguém que talvez não tenha uma sensibilidade espiritual mais aguçada, vai dizer que José era fofoqueiro, vai dizer que José era X9, vai dizer que José não tinha comunhão com seus irmãos. É por isso que dava cascudo nele, ó, ele contava tudo. É por isso que arrebentavam com ele, ó, ele era um fofoqueiro. É por isso que arrasavam com ele, ele era um linguarudo. São pessoas que não entendem o princípio da honra. Sabe por quê? José não contava porque era fofoqueiro, nem porque era X9, menos ainda porque ele era linguarudo. José trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai, porque ele precisava zelar
explicar como é que funcionava a cultura daquela época. Era um pouco parecida com a de hoje. Era mais parecida ainda com a de 10 anos atrás. Era mais ou menos assim. Jacó está morando na sua tenda e tem sua casa principal. Seus outros filhos moram na sua própria terra. As ovelhas que seus filhos têm não são de seus filhos, são de Jacó. Por quê? Quem alimenta eles é Jacó. Quem paga as contas da casa é Jacó. Mas eles já são burro velho, mas estão debaixo da tenda de Jacó. Tem que obedecer Jacó, respeitar Jacó, honrar Jacó. E enquanto estiverem na possessão de domínio de Jacó, precisam prestar honra a Jacó. Só que a Bíblia diz que os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, quando eles saíam para a rua, eles faziam aquilo que não deviam. Eu não sei o que eles faziam. Talvez faziam fofoca, talvez mexiam com mulheres que não eram deles, talvez ralhavam com gente que era mais fraca do que eles, talvez roubavam ovelha ou então comercial. Eu não sei o que eles faziam, mas o que eles faziam era mal. Era mal, não era uma boa fama. A vizinhança já sabia o nome dos filhos de Jacó. O problema é que quando eles faziam alguma coisa ruim, ninguém dizia lá, Rúben está fazendo uma coisa ruim. Ah lá, Judá está fazendo alguma coisa ruim. Não. Sabe o que o povo dizia? Os filhos de Jacó estão fazendo uma coisa ruim. É porque é que nem o seu filho, se ele tirar 10 na escola e for tudo certo, vão lembrar do nome dele. Mas se ele tacar pedra e destruir a vidraça da janela da vizinha, ninguém vai chamar Pedrinho, vem cá que eu vou falar contigo não. Já vai bater na porta do dono da casa. Ô Dona Maria, seu filho? É assim ou não é? E nesta época não é diferente. Na verdade, quando os filhos de Jacó faziam o que era mal, eles não denegriam somente a sua própria imagem, mas eles desonravam a casa de seu pai. E José é alguém que ama os seus irmãos, mas a prioridade dele é com o pai. Aí José voltava para casa e dizia, papai, hoje Rúben fez isso, Judá fez aquilo. Olha papai, hoje fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. E ele contava o que fazia. E quando os filhos chegavam, provavelmente Jacó repreendia os seus filhos. E quem é que ficava mal visto na história? José, mas ele precisava contar, porque casa de Jacó não é casa de bagunça, casa de Jacó não é casa de má fama, casa de Jacó não é casa de baixa reputação, casa de Jacó não é casa de desonra, casa de Jacó não pode ser casa de vexame. Aí tem gente que prefere ficar quieto. Por que eu vou ficar quieto? Eu vou ficar quieto porque quando eu falo, quem não está no mesmo espírito não gosta. Eu vou ficar quieto porque quando eu falo, dizem que eu estou lambendo o pastor. Eu vou ficar quieto porque quando eu falo, dizem que eu estou querendo babar a irmã. Eu vou ficar quieto porque quando eu falo, diz que é porque eu vivo em função do outro. Só que você tem que entender que você pode até contar para Jacó, mas o zelo pela casa tem que te consumir como consumiu a Davi. Eu não consigo entender. Tá vendo o irmão fazendo tudo que não presta lá fora e não conta. Tá vendo o irmão fazendo tudo que não presta lá fora e não diz. Aí diz, não irmã, isso aí é com Deus. É com Deus emitir juízo e é comigo honrar a casa. É com Deus emitir juízo e é comigo priorizar a casa. É com Deus emitir juízo e é comigo zelar pela casa do Pai. Zele pela casa do Pai, zele pela casa do Pai, zele pelo pastor, zele pelo irmão, zele pela igreja. É bom no nosso meio que é chamado de inconveniente, mas eu gosto delas. Elas pegam, vêm as crianças de 13 anos, que não é nem uma criança, aí mastiga o chiclete e cola embaixo da cadeira. Eita, se ela for daquela quente, ela já dá um tapinha na mãe e diz, tira esse chiclete daí. Helga diz, não fala isso não, que a mãe dele está ali. Se a mãe dele está ali, mandasse tirar o chiclete, já que não chegou na casa do meu pai, ninguém vai botar chiclete não. Tira o chiclete daí. O zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Ei, vamos pra cá. Não é que ele não gostava dos irmãos, é que ele gostava mais do pai. Você está entendendo? Não é para quem está ao seu lado. Eu sei que a família de José em nada é a tipologia da igreja. Não é. A família de José não é a tipologia da igreja. É por isso que hoje eu só estou falando de José. Mas falando sobre José e entendendo que cada um aqui é José de Deus, olhe para quem está ao seu lado e diz, não é que eu não te amo. Vamos conjugar certo e diga, não é que eu não te ame. Mas assim que seu dedinho é que eu amo mais a ele. Mais a ele. Mais a ele. Ou seja, se eu tiver que ficar bem com você ou bem com ele, eu vou preferir ficar bem? Se eu tiver que ficar ou chateado com você ou com ele, eu vou preferir ficar com? É com ele. Se eu tiver que escolher se é você que vai ficar com raiva de mim ou se é ele, eu vou escolher? É isso aí, ficou esperto.
prioridade com o Pai. Quem tem prioridade com o Pai não se muda sem falar com o Pai, não compra carro sem falar com o Pai, não pega dinheiro emprestado sem falar com o Pai. O profeta Malaquias vai se revelar para conserto diante do povo, e pela boca do Senhor ele vai dizer: se eu sou o vosso Senhor, aonde está a minha honra? O Senhor dizia isso porque o povo chamava ele de Senhor, Senhor, mas trazia ovelha manca, boi manchado, e colocavam todo tipo de oferta desagradável no altar. E aí Malaquias fala: se eu sou o vosso Senhor, onde está a minha honra? Oh meu Deus, a gente tem que vigiar, porque senão a gente entra nessa situação. A gente diz que ele é Senhor, mas se deixar a gente fica 4 domingos sem vir para a igreja. A gente diz que ele é Senhor, mas se tiver que escolher entre a luz e o dízimo, a gente paga a luz e deixa o dízimo. Outro dia a gente acerta. A gente diz que ele é Senhor, mas entre o meu descanso e a consagração, eu fico com o meu descanso. Daqui a um ano eu volto à consagração. A gente diz que ele é Senhor, mas entre a escola bíblica dominical e eu tomar meu domingo, meu cafezinho ali, eu vou tomar meu cafezinho, outro dia eu vou para a escola dominical. A gente diz que ele é Senhor, mas entre a feijoada e o jejum que ele quer que eu faça, eu vou danar na feijoada. Outro dia eu faço o jejum. Se eu sou o vosso Senhor, aonde está a minha honra? Mas José é o perfil do crente que Jesus quer que nós sejamos. Qual? Prioridade com o Pai, mesmo que o irmão fique chateado comigo. Prioridade com o Pai, mesmo que o pastor não goste do que eu falo. Prioridade com o Pai, mesmo que a irmã do meu lado ache que eu sou chata. Me perdoa, mas é que a minha prioridade é com o Ele me ama e eu também o amo. Ele me honra e eu também o honro. Aleluia. José era alguém que tinha prioridade com o Pai. E quem tem prioridade com o Pai e ama o Pai e é amado pelo Pai, é honrado pelo Pai. Eu nunca vi, e de certo nunca verei, alguém que prioriza o Pai não ser honrado pelo Pai. Você já viu? Davi disse: fui moço, já estou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência perecer. Oh, aleluia. Vamos trocar o versículo para entendermos na íntegra. Fui moço, sou velho, e nunca vi alguém que honra a Deus não ser honrado por Deus. Quem é José? José agora é alguém que vai receber o selo da convicção da promessa através de uma túnica. Jacó vai dar para ele uma túnica talar de mangas compridas. E o que Deus nos dá trabalho de administrar. Eu vou repetir porque eu quero que você grave isto. O que Deus nos dá trabalho de administrar. É da parte de Deus fazer a promessa, é da parte nossa administrar o que Deus vai fazer. Deus dá, Jacó dá uma túnica para José, uma túnica talar de mangas compridas. Essa túnica é uma túnica de príncipe, essa túnica é uma túnica de realeza. O que é essa túnica? Essa túnica é o anúncio do que Deus vai fazer. Essa túnica é o presságio do que está preparado para José. Essa túnica é o exercício da profecia através de uma roupa dizendo: tu vai ser príncipe, tu vai ser governador, tu vai se assentar no trono, tu vai caminhar entre os palácios, tu estarás sobre o Egito. Essa túnica é a revelação do que Deus vai fazer na vida de José. E a Bíblia diz que agora Jacó lhe dá essa túnica. Só que esta túnica não combina com o lugar que José mora. Essa túnica não combina com o trabalho que José faz. Sabe por quê? José é um pastor de ovelhas. Ele apacentava os rebanhos das ovelhas do seu pai no campo. José era alguém que habitava em regiões desérticas. José é alguém que comia poeira quando o vento soprava. José é alguém que usa sandália de pastor, bordão de pastor, cajado de pastor. E pastor que é pastor não usa roupa de príncipe. Pastor que mexe com ovelha mete a mão no arado. Pastor que mexe com ovelha tem cheiro de lã. Pastor que mexe com ovelha de vez em quando suja a roupa. Pastor que mexe com ovelha usa roupa leve para não deixar de pegar no pesado por causa da roupa. Pastor que é pastor usa algodão, que é para a roupa respirar, ou então linho. Pastor que é pastor tem roupa de pastor, cara de pastor, cajado de pastor, terra de pastor, obra de pastor, ovelha de pastor. Ele era pastor. Mas a Bíblia diz que Jacó agora vai colocar ele numa situação difícil, pastor. Vai dar para ele uma túnica que não é de pastor. É uma túnica com uma graduação mais elevada. Eu não estou falando de sacerdócio, eu estou falando de ofício. E o que é maior, um pastor de ovelhas ou um príncipe? Um príncipe. Não confunda as
coisas. Eu estou falando de ofício. Não estou falando de espiritualidade. José era algo pequeno. José estava no meio das ovelhas. José era alguém que comia terra. José era alguém que também rolava na grama. José era alguém que de vez em quando tosquiava uma ovelha e outra. José era alguém que de vez em quando devia ter no seu corpo e na sua vestimenta peles e enfim, aquele bolo de lã de ovelha. Mas a Bíblia diz que agora o seu pai vai lhe dar uma túnica. Diga, uma túnica. Diga, túnica de príncipe. Olha só que coisa interessante. Aí Jacó dá para ele uma túnica. Quando o pai te der um presente, use. Sabe por quê? Não é porque combina ou não combina que a gente usa o presente. É pelo sentimento de quem deu que a gente usa. Quem aqui já recebeu um presente e não gostou? Meu Camilo já recebeu um negócio que não tinha nada a ver comigo. Levanta a mão, levanta a mão. Isso. Como a gente não está dizendo quem deu, não tem problema. Quem já recebeu, levanta a mão. Eu já recebi um negócio que não tinha nada a ver comigo, mas não tinha nada a ver comigo. Aí a gente enrola um dia, 2, 3 e a pessoa tá olhando. A gente vem pro culto, ela deu, ela quer ver a gente usar, ele quer ver a gente colocar. Aí passa 4, 5, vai chegando a Santa Ceia. Ruim é quando dá, ainda diz quando quer que a gente use, né? Usa tal dia. Ah, meu pai, eu já tinha outra roupa pro tal dia. Aí a pessoa pensa que tá te fazendo o maior benefício, mas comprou um negócio que não tem nada a ver com você. Aí você vai lá ganhar aquele presente. Ah, puxa vida. Aí você vem todo mocorongo. Pra quê? Porque gostou do presente? Não, porque não é o que você recebeu, é quem te deu. Aí você diz, vou usar para agradar. Isso é hipocrisia? Não, isso é sabedoria, espírito de gratidão. Aí a gente vai lá e usa, não é? Agora, coloque o papel inverso. Lembre aqui, será que você já presenteou alguém que não viu essa pessoa com presente? Já presenteou? Já aconteceu comigo. Aí você dá uma vez, a pessoa não usa. Dá 2, a pessoa não usa. E às vezes a pessoa não tem nem o que usar direito. Você está dando melhor. Aí a pessoa não usa. Você, poxa vida, dá a 3ª vez, o infeliz não usa. Não usa. Aí fala a verdade, coração fecha ou não fecha? Aí a gente tem para dar, mas não dá. Porque dá e ele não usa. Não é? Aí pronto, a gente não quer mais dar porque o coração fecha. Você sabia que com Deus não é muito diferente? Não despreze o sentimento de quem está te dando. Não despreze. Escute o que eu vou dizer. A princípio, aquela túnica traz mais problema do que solução. A princípio, aquela túnica traz mais constrangimento do que exaltação. A princípio, aquela túnica traz mais contenda do que admiração. A princípio, aquela túnica traz mais fofoca do que respeito. Aquela túnica estava revestida de respeito. Aquela túnica estava revestida de autoridade. Mas quanto mais José usava, mais desrespeitado ele ficava. Quanto mais ele usava, mais odiado ele era. Quanto mais ele gastava aquele tecido, mais ele aborrecia os seus irmãos. Só que ele tinha que passar a luta de usar. Por quê? Porque não é o que meus irmãos pensam de mim, é o que meu pai vai pensar de mim se eu não usar aquilo que ele... Tá entendendo? Ele levanta a mão e começa a glorificar. Deus está dizendo, usa a túnica que eu te dei. Usa a túnica que eu te dei. Usa a túnica que eu te dei. Pega a mão desse crente e diz pra ele, usa. Você precisa usar o que Deus te deu. É difícil, irmão. É difícil usar o que ninguém usa. É difícil vestir o que ninguém veste na comunidade que a gente mora. É difícil cantar do jeito que ninguém canta. É difícil pregar do jeito que ninguém prega. É difícil quando a gente tem um mistério que ninguém tem. É difícil. É difícil. É túnica de honra, é túnica de respeito. Mas só você sabe o quão difícil é usar isso aí. Não combina. Alguém olha pra você e pensa, no ambiente que você está não combina. Você mora na pobreza e tem uma túnica de excelência, não combina. Você mora na miséria e tem uma túnica de prosperidade, não combina. Aí as pessoas começam a achar que a gente quer aparecer. Porque quando você usa o que ninguém usa e tem o que ninguém tem, eles pensam que a gente é metido. Mas não é. Se eles soubessem que por nós a gente já tinha largado até a túnica. A gente só não larga porque foi o Pai que deu. Olha para quem está ao seu lado e diz, foi o Pai que deu. Esse jeito de cantar foi o Pai que deu. Esse jeito de orar foi o Pai que deu. Esse jeito de profetizar foi o Pai que deu. Esse jeito de pregar foi o Pai que deu. Esse jeito de você
classes, classe A, classe B, classe C, classe média alta, classe baixa. E a gente costuma a ter que se adequar ao ambiente que a gente vive. O problema é, e quando Deus quer, através de nós, transformar o ambiente que a gente vive pelo que a gente tem? É muito difícil ter o que ninguém tem. Você sabe por quê? Porque numa conversa, quer seja 2 ou a 3, a ideia de que se para manter-se naquele ciclo é que você estabeleça o mesmo nível de conversa, o mesmo nível de atitude, o mesmo nível de roupa. Nós somos divididos por classe. Sabe por que moramos na Baixada Fluminense? Porque na Baixada Fluminense todo mundo aqui tem uma vida financeira parecida. Porque se estivesse muito diferente não morava aqui, morava na Barra. Mas nós moramos aqui porque temos similaridades. E isso faz com que vivamos no mesmo local, com que estejamos na mesma igreja, com que participemos do mesmo culto, dadas as similaridades que nós temos. Eu estou só traçando um perfil e um exemplo para você entender. Errada, mas não é que eu quero, é que Deus quer que eu apareça. Com o passar dos anos na nossa vida, sobretudo dentro da nossa denominação, muito se foi pregado sobre a omissão. Muito se foi pregado sobre estar por trás dos bastidores. Os pregadores chegavam no altar, bem como eu muitas vezes, e a gente batia no púlpito e dizia: porque você quer aparecer, mas eu quero ver você trabalhar na cantina e o povo, glória, mas ficar aqui em cima também não é fácil não. Não, porque eu quero ver, aqui em cima todo mundo quer ser estrela, mas eu quero ver quem é que vai limpar o banheiro da igreja. Eu também prego isso quando Jesus manda, mas ficar aqui em cima, irmão, não é mole não. Sabe por quê? Quando você faz o que todo mundo faz, está bem. Agora, quando Deus quer que você faça o que ninguém faz, aí você aparece mesmo. Aleluia! O problema é que a gente quer se esconder. E se a obra que Deus tem na nossa vida for de aparecer? Você acha que Deus não estava nessa túnica? Você acha que não era obra de Deus? Você quer uma coisa mais profética do que essa túnica? Não tem! Era Deus dizendo: não estou te dando essa túnica para você sumir, estou te dando essa túnica para você aparecer, não estou te dando essa túnica para você ficar atrás dos bastidores, estou te dando essa túnica para você ficar na frente dos bastidores, não estou te dando essa túnica para você ser coordenado, estou te dando essa túnica para você liderar, para você ser um chefe de família, para você ser uma mãe de frente, para você ser dirigente do ciclo de oração, para você meter a mão no arado, fazer o que tiver que fazer. E se Deus quiser que você apareça? Irmão, vão me chamar de metido, mas só não esquece que foi o Pai que deu. Irmão, vão dizer que eu estou fazendo isso para me aparecer. Se você quiser deixar de fazer, deixa. Só não esquece que foi o Pai que deu. A túnica dele não combinava. Sabe por que não combinava? Porque quando o Pai nos chama, não nos vê como somos, mas nos vê como seremos. Sabe por que essa roupa não combina? Porque você fica olhando essa roupa e essa personalidade no ambiente que você vive. Só que o Pai está dizendo que você não será igual. Você será? Você será? Por quê? Porque neste mundo o evangelho, para ser pregado e para ter transformação, tem que haver diferença. É necessário entendermos que esta túnica é justamente para ser diferente. Tem gente aqui que tem a língua estranha tão diferente que tem um monte aqui que é batizado do Espírito Santo, mas se ele falar sozinho, todo mundo para de falar para ouvir ele falar. Todo mundo aqui dá glória a Deus e aleluia, mas tem gente que dá tão alto, que dependendo do glória do outro, a gente para de glorificar para ouvir o glória do outro. Aí eu vou dizer que não é de Deus? Não, simplesmente a túnica dele é diferente. Glória a Deus. O problema é que ser diferente é muito difícil. Essa túnica não é só bonita, essa túnica também é pesada. Essa túnica não é só bonita, essa túnica também faz um suadouro dentro dela que você nem imagina. Essa túnica não tem só uma foto no Facebook, essa túnica também tem um monte de gente metendo malho na foto. Essa túnica não tem só um púlpito, essa túnica também tem uma família lá atrás precisando ser restaurada por Deus. Essa túnica não é só foto, essa túnica não é só Twitter, essa túnica não é só outdoor, essa túnica dá sua dor, essa túnica dá trabalho com as ovelhas, essa túnica suja mais, eu tenho que lavar mais, me dobra o trabalho, usar a túnica não é fácil. Mas ele usa a túnica. Por que ele usa? Porque Deus quer que ele seja referência. Porque a nossa vida é respaldada da seguinte forma: está eu aqui, a Esté aqui e a nossa irmã aqui. Para eu me manter dentro desse grupo, eu preciso tentar me parecer com esse grupo.
Então se a Esther fala assim, eu estou sem dinheiro. Aí a nossa irmã aqui fala, rapaz, também estou num momento de dureza. Eu nunca vi numa conversa 3 dizer que é duro e o 4 dizer que está com dinheiro. Nunca vi. Nem nunca vai ver. Nunca você vai ver. Aí a Esther diz assim, rapaz, eu estou dura. Estou numa prova, vai ver até mesmo. A outra que nem está tanto já vai entrar. 2 motivos. Primeiro, eu não quero dizer que tenho muito, porque senão vai parecer que eu estou pisando na Esther. E também não vou transparecer, porque vai que ela acha que eu estou tendo mesmo e me pede emprestado. A Esther diz, rapaz, estou dura. Aí a irmã diz assim, também estou passando, tá difícil para todo mundo, né? Aí eu estou vendo, pô, uma tá dura, a outra diz que tá difícil para todo mundo. É, rapaz, tá morto para ninguém não. Não morre para ninguém não. Ela diz assim, vamos sair da financeira para não parecer que é praxe? Ela diz assim, estou com um enfermo na minha família, tá doente, tô chorando, tá sangrando o coração. Não tem ninguém na minha família com problema de saúde, ninguém. Mas aí na vida da outra irmã aqui, tem alguém que está com a gripe, não é igual o problema dela, mas só para poder dar apoio vai dizer, rapaz, também teve uma virose esse dia, terrível. Não, é sério, escute isso. Eu não tenho, eu estou com saúde, meu pai está com saúde, minha mãe está com saúde, meus filhos estão com saúde, está todo mundo com saúde. Mas, poxa vida, a outra está sofrendo por causa que tem alguém na família que está com câncer. Essa daqui passou uma virose, perdeu o abono salarial, está desesperada. Aí eu vou ficar me gabando da saúde? Não é nem ético, não é nem educado, não é sério, não é nem mostrar compaixão. Eu posso estar bem, mas eu não vou ficar dizendo, eu estou bem. Nem casa, não, eu vou dizer, Deus vai te dar vitória, irmão, não fica assim não. Essa prova vai passar, eu não me exponho. Mas também não piso nelas. Porque se eu disser, lá em casa todo mundo está esbanjando saúde. Lá em casa faz 1 ano que a gente plaga o plano de saúde não usa. Lá em casa tem 2 anos que não entra nem Benegripe, porque nem gripado as crianças ficam. Vai parecer o quê? Vai parecer que eu sou idiota. Você está fazendo isso para quê? Para se gastar diante do outro? Não. Então, até por uma questão de educação e ética, tentando se compadecer do outro, a gente ou não diz que está para não mentir, mas também não se assoberba para não parecer que está desmerecendo o outro. O problema é, e quando Deus te dá uma coisa que você não precisa nem falar, todo mundo vê. Aí que é difícil, irmão. Porque aí a Esther não vai mais me querer nessa conversa. Porque do lado de quem chora a gente não ri. E do lado de quem ri a gente não chora. Isso é sabedoria. Para que a Esther vai me querer nessa conversa? Então o que é que vai acontecer? Das duas, uma. Ou eu começo a me afastar pela túnica que eu uso, ou eu começo a entender que a túnica que eu uso não é para me distanciar das pessoas, mas para que elas se motivam pelo que eu tenho e não pelo que elas não têm. Você não entendeu não, você não entendeu não. Você não entendeu, mas eu vou explicar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pare de se esconder pelo que você tem, por causa de quem não tem. Comece a mostrar que quem não tem pode ter o que você tem. Calamanto, carabaxé, baraia. Oh, aleluia! Eu profetizo que Deus te dará uma graça, uma força, um entusiasmo, um ânimo, um carisma, uma simpatia, uma alegria, um sorriso tão bonito, um semblante tão cheio de graça, que quem não tiver o que você tem, vai querer andar contigo para ter o que você tem também. O Senhor te dará honra, o Senhor te dará discípulos, o Senhor te dará seguidores, o Senhor te dará companheiros, o Senhor te dará amigos. Pare de se distanciar porque você não tem e comece a demonstrar para as pessoas que o que você tem, elas podem ter também. A gente se afasta porque ninguém quer se gabar do que tem e por isso a gente se distancia. Você já viu que quem não tem carro nunca reclama? Quem mané carro e PVA é carro, coisa boa mesmo é andar de ônibus? Não é não, irmão, não é coisa boa não, porque eu ando, eu sei o que é. Não é não, coisa boa mesmo é andar de carro, mas já que eu não posso comprar o carro, aí eu fico dizendo que é melhor pagar passagem do que combustível. Aí a pessoa tá lá dizendo, é porque eu não tenho não. Ih, não gosto não, isso é muito caro. Só que eu tenho a túnica, irmão, eu tenho um carro. O irmão tem 20 anos que não tem um carro. E ele não tem um carro não é porque ele não tem dinheiro não, é porque ele já enfiou na cabeça que não pode ter um carro. E eu tô há 5 anos aí com carteira e já tô com carro. É só um exemplo pra gente entender. Chega, irmão, eu tô com carro. Ih, mané, carro. Isso aí só gasta dinheiro. Tudo que vai PVA o teu carro é tanto. E com isso aí eu pego o 551 Penha, dou a volta no meia e volto. Você diz, oi, irmão, mas com isso aí você fica com menos varize. Mas com esse carro aqui você consegue... Quantas irmãs você visita por dia?
Eu visito uma, por quê? Porque anda a pé. Se tivesse um carro que nem o meu, tu visitava 10. É mesmo, né? É. Pega no que ele gosta. Entendeu? Poxa, rapaz. Não, ônibus é bom porque o motorista fica lá e eu durmo dentro do ônibus. Você dorme dentro do ônibus, mas fica 4 horas no engarrafamento. Porque você tem que fazer a trajetória do ônibus. Agora com esse carro aqui, eu fico acordado. Eu chego cansado em casa. Mas eu chego com 3 horas a mais de crédito de sono do que você. Porque Jesus me deu esse carro aqui. Aí ele não queria carro. Só que ele tá vendo que tua túnica é bonita. Ele tá vendo que ter carro é melhor. Você tá entendendo, irmão, o que Jesus está pregando nessa noite aqui? Mas assim rapaz. Mas carro é muito caro. Carro é muito caro. Quanto que tu gasta de passagem por dia? Eu gasto R$12. R$12? Anda a pé mais um pouco e tira metade desse dinheiro. Ou então, ao invés de ir de ônibus, pega no metrô e paga o bilhete único. Faz uma poupança. Faz uma poupança. Pega aquela velharia daquele rádio que não serve pra nada e coloca pra vender. Pega aquele sofá rasgado que não presta pra mais nada e bota no bazar. E minha casa vai ficar vazia, mas tu vai ficar com carro. E vai jogar o que é velho fora e vai receber o que é novo. Começa a criar estratégias. Por quê? Ou você cria estratégia para ter o que eu tenho, ou me desculpe, mas eu não vou deixar de ter o que eu tenho só para você não ficar triste porque você não tem. O que está acontecendo, minha Camila? Está acontecendo que nos últimos dias as pessoas estão deixando de ter o que podem ter só para não ofender o outro que não tem. Só que elas não estão entendendo que Deus não chamou elas para não ter. Deus chamou elas para elas ajudarem quem não tem. E quem não tem querer ter o que ela tem. Deus está dizendo, você será referência. Você será referência. Pega na mão de Deus que está ao seu lado e diga para essa pessoa, você será referência. Tem uma aqui que canta de dar raiva. Já conheceu gente que canta de dar raiva, pastor? Canta. Esses dias aí, meu esposo comprou um carro, trocou, falou, pega pra capar danado. Quem tá com uma túnica que eu não gosto, aí trocou, comprou. Aí comprou, falou, pega pra capar, agora tá tudo bem, tá bom, o carro tá lá bonitão, um carro poderosão. Aí daqui a pouco chegou o irmão ontem, ele foi lá pra igreja ontem, aí os irmãos viram o carro, aquela coisa que o homem gosta, né, isso, e o porta-botão, e faz isso e faz aquilo. Aí tem um irmão, um amigo nosso muito chegado, porque tem coisa que só muito chegado pode falar. Aí ele chegou muito chegado, ele disse assim, pastor, como é que dizem que crente não tem inveja? O que é isso que eu tô sentindo então aqui agora? A gente riu, brincou. Eles, melhor que eu não estava lá, ele me contou hoje, disse que riu, brincou. Aí eu falei, mas não é que é? Só que a gente não pode deixar de ter o que o outro não tem. No caso dele é só uma brincadeira. Eu só estou querendo dizer, irmão, que tem gente que está deixando de comprar, de adquirir. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é motivo fútil. Eu estou falando de irmã aqui que canta e não segura o microfone por medo de menosprezar quem não canta nada. Quem não canta nada também é usado e é mais usado porque Deus exalta ela sem ela cantar nada. E você que canta muito não quer cantar. Não, irmão, não vou pregar não vou trazer uma palavra não, porque não, Deus tem me usado com uma graça, aí outra irmã trouxe uma palavra, não quero pregar não. Não quer pregar? Por quê? Porque você prega muito? Pega o microfone, rasga o céu, irmão. Desce a igreja, mexe, bagunça tudo. Oportunidade daquela irmã falando, não canta pra chuchu da raiva. Aí não quer não. Tá com a túnica guardada. Sabe o que eu tô sentindo nessa noite aqui? Cheiro de naftalina. Mas Jesus vai abrir tua gaveta e tu vai usar essa túnica. Jesus vai tirar essa roupa do baú e você vai usar o que você tem. Quer ver um homem que eu admiro? Paulo. Sede, pois, meus imitadores, como eu de Cristo sou. O camarada tem que ser muito macho para dizer, me imita porque eu sou bom. Me imita porque eu presto. Me imita porque eu sou um cara. Você pode dizer para alguém, quer andar, irmão, quer aprender a fazer comida? Vem na minha casa. Sabe o que Jesus está mandando? Gasta o que você tem. Gasta. Deus não te deu o que você tem para você ficar oprimido. Deus te deu o que você tem para você mostrar para o povo que pode ter. Gente, a irmã Camila está parecendo soberba, ou todo mundo está entendendo o que Jesus está falando nessa noite? Para usar. Tem mulher aqui que antes de sair de casa tem que trocar a sandália, mas não é porque caminha muito não, é para a vizinha que tem a língua grande demais, não vê que ela está todo domingo de sandália nova. Mas se quem paga tuas contas é teu marido, se quem rala que nem um condenado é ele, se é Deus que está te abençoando,
abençoado a igreja, Deus tem abençoado o povo, mas o carro dele caindo aos pedaços. E ele não comprava carro porque dizia que tinha medo da língua do povo. O problema é da língua do povo. Se Deus tem abençoado, eu vou comprar um carro novo. Meu pastor vai ficar por cima. Meu pastor será abençoado. A minha igreja não vai deixar de ter porque outra não tem. Meu povo não vai deixar de fazer porque outro povo não faz. Quanto ficou esse uniforme? Ficou tanto. Ficou tanto. Ah, não, mas aqui o uniforme é 10 reais nessa região. Essa região aqui o uniforme é 10 reais. Tá louco? Esse uniforme ficou tanto? Não uso não, que aqui nessa região é tanto, mas é que aqui a túnica de todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você quiser ficar sem ter, ficará porque você quer. Mas nunca chegue ao final da sua vida não dizendo que eu não te dei uma chance de ter. Agora, se você tem, se é tua hora, se Deus está te usando, se o Senhor está te abençoando, vai. Se é hora de chorar, irmão, chora mesmo. Mete a cara no pó. Se alguém perguntar, tá tudo bem, você diz, não tá não. Tá tudo ruim. Não, tem que ter sabedoria igual a Sunamita. Eu não sou Sunamita, eu moro aqui na Baixada. Meu nome é Carreira. Não tá bom, não. Tá bom, não. Mas também quando tiver bom, para de fazer cara de duro quando tiver sobrando dinheiro. Compra lanche pras irmãs. Aleluia. Leva as irmãs no shopping. Compra sandália pra esposa do pastor. Gasta um tecido, paga o uniforme de uma irmã. Mostra! Agora chega de se oprimir pelo que eu tenho. Se é para ficar triste, que eu chore pelo que eu não tenho. Mas não vou deixar de usar o que Deus me deu por causa do outro. Olha quem está ao seu lado e diz, te amo. Mas o que Deus me deu, vou gastar. Te amo. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu te dei é para usar. Essa voz é para usar. Esse louvor é para gastar. Essa intercessão é para botar joelho no chão, é para interceder. Oh, esse dom de visão e revelação. Tem gente com o joelho dobrado pedindo, Deus me revela e Deus não revela. Deus me mostra e Deus não mostra. E você enche a barriga, cochila no almoço e Deus fala contigo, é céu aberto na tua casa. E você não entrega as coisas e Deus está dizendo, entrega. O que eu te dei é para você usar. Onde você está, que ela não combina. Ela combina com o lugar que Deus vai te colocar. A Bíblia diz que José vai contar o seu sonho e vai dizer assim: eis que atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe também se levantou e também ficou de pé. Por fim, eu concluo a mensagem dessa noite aqui. O que a Bíblia está dizendo? Porque José é alguém que pode aparecer? Porque José é alguém que tem para dar? Por que a túnica dele é de cor diferente? Por que a promessa dele é diferente? Por que o jeito dele andar é diferente? O cabelo dele é diferente? A glória dele é diferente? O sapato dele é diferente? A língua dele é diferente? Sabe por que ele é diferente? Porque Deus sabia que o José que vivia no deserto mudaria de cenário, mas continuaria sendo o mesmo. Deus pega a túnica de príncipe e coloca em pastor. Pega o pastor e faz ser príncipe. Desde que lá ele mantenha um coração de pastor. Eu vou explicar isso. Deus não te deu a túnica pelo que você seria. Deus te deu a túnica pelo que você era. Então, quando você ser o que Deus disse que você seria, não mude. Por quê? Porque Deus não te deu pelo que você iria ser. Deus te deu pelo que você já é. Então, eu não posso achar que porque eu dou a túnica, eu tenho que virar outra pessoa. Porque Deus não me deu a túnica porque eu era outra pessoa. Deus me deu a túnica porque eu era essa pessoa. Sabe o que eu estou querendo dizer? Escute isso. Eu vejo gente assim, isso acontece muito com pregador. Às vezes o pregador está lá pregando uma palavra de Deus, aí Deus começa a honrar o ministério dele.
Aí de repente se abre uma porta grande, uma igreja, um país, alguma coisa, ele atravessa e vai. Aí sempre vem uns conselheiros e diz assim, ó rapaz, tu bota uma roupa assim, não bota aquela roupa lá não. Ó, tu prega uma palavra assim, não, prega, ó, não fala aquele negócio que tu sempre fala não, hein. Só que aí a pessoa, poxa vida, ela esquece. E às vezes vai lá e segue o conselho do outro. Mas perceba, não precisa nem ser espiritual, é um raciocínio lógico. Se Deus abriu aquela porta porque você era daquele jeito, por que agora você tem que virar outra? Só porque a porta abriu? Você não pode esquecer que a porta abriu pelo que você era e não pelo que você vai virar. Eu já ouvi gente falar assim pra mim, Camila, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer assado. Eu falei assim, ó, rapaz, eu não vou fazer coisa nenhuma não. Não vai fazer não? Eu falei, não vou fazer. Disse isso para pelo menos 3 pessoas. Eu falei, não vou fazer não. Eu falei, não vai fazer por quê? Tem que fazer. Eu falei, eu não vou fazer, sabe por quê? Quando eu não fazia nada, Deus já fazia. Vai ver que se eu fizer alguma coisa, Ele não faz mais. Quem está entendendo isso? Diga agora. Quando José assume o trono, este sonho vai se cumprir. Sabe o que Deus está dizendo? O que você está sonhando vai se cumprir. Sabe aquelas coisas doidas que vem na tua cabeça, aqueles projetos malucos que você tenta abandonar, mas não consegue? Sabe por que você não consegue abandonar? Porque não nasceu da sua mente brilhante, não. Nasceu da mente mais brilhante de Deus. Sabe por que era José, pastor? Porque no sonho dele, ele não diz eis que eu estava. No sonho dele, ele diz eis que estávamos. Plural. Coletividade. Ele não diz eis que eu estava, ele diz eis que estava. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? E sabe o que José está dizendo? O sonho é meu, mas tem lugar para todo mundo. A honra é minha, mas tem lugar para todo mundo. O governo é meu, mas tem lugar para todo mundo. Agora, se você crê que do teu lado Jesus está erguendo um José, pergunta para ele, tem lugar para mim no teu sonho? Mas Camila, explica isso. Vou explicar e concluo aqui. Ei, vai ver o carro, pode ser seu. A pergunta é, tem lugar para mim no banco? Vai ver a casa, pode ser sua. A pergunta é, vai abrir a porta quando eu chamar ou vai fingir que não está em casa para não sujar o porcelanato? O ministério que Deus vai exaltar pode ser o seu, mas quando passar na rua vai fingir que não me via quando tu subiu um monte, ou porque agora está mais bonito que eu, vai passar de cabeça erguida e fingir que não me viu. O Senhor está dizendo, o sonho é seu, mas para você ser honrado, tem que ter lugar para todo mundo. Coloca esse povo no sonho, coloca o pastor no sonho, coloca a igreja no sonho, coloca as crianças no sonho, coloca a tua sogra no sonho, coloca teu marido no sonho. O sonho é seu, mas deixa o povo aproveitar. Tem gente que conta testemunho na igreja e ninguém dá glória, Esther. Vamos chegar aqui, tinha um Chevette 87. Aí ele chega aqui, irmãos, tô com Corolla. Ninguém dá glória, fica esse silêncio. Aí quem é visitante vai embora e fala assim, ei, que igreja egoísta. O irmão lá botando a bênção que tinha um Chevette, comprou um Corolla, ninguém deu glória. Sabe por que ninguém deu glória? Com o Chevette ele já era ruim, não levava ninguém. O Corolla, então, é mesmo que ele não vai levar ninguém. Aí quem que vai? Irmão, dá glória como se a vitória do irmão fosse sua. Não vou dar, porque não é. Ele anda e me faz comer poeira, me vê no sol e não me dá carona. O carro é dele, não é meu. Vem a irmã que era secretária. Ela agora alcançou a chefia do setor. Nunca vi na consagração, mas para contar a vitória, velho. Aí vem na boca da vitória, irmão, que eu fiz um propósito com Deus. Eu era secretária do setor, mas agora eu sou chefe. Sou chefe regional. Ninguém dá glória. Porque ela só era secretária e comprava na de Santinho e já não olhava para nossa cara. Agora que é chefe comprando na Mr. Cat, vai fingir que nunca viu a gente. Não, você tem que dar glória. Eu não vou dar glória, porque a vitória dela não é minha vitória. Agora perceba a diferença. Ninguém precisa mandar dar glória. Quando veio o irmão Francisco, com aquele palho todo arrebentado, com aquela calota toda destruída. Mas antes da igreja fechar, ele deixa pelo menos 4 irmãs e o carro só tem lugar para 3. Ele arrebenta com a suspensão do carro. Quando alguém precisa de socorro, ninguém liga para o que tem carrão, liga para o irmão Francisco, porque é ele que leva todo mundo no UPA. Aí o irmão Francisco chega chorando. Pastor, eu não tinha dinheiro, mas Deus me abençoou. Eu tinha um palio, agora eu estou com um Astra. A igreja vira. Por que a vitória dele é nossa? Porque quem andou de Chevette vai andar de Astra. Quem andou de Chevette vai andar com banco de
ter alegria se tiver mais gente nele. Ei, José já é governador sobre todo o Egito, já rege todo o Egito, já é casado, tem casa constituída, mas enquanto a família dele não vem, ele não tem felicidade plena. Ele relata isso quando ele segura Benjamim como um estratagema para trazer a sua família para ele. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Sabe por quê? Vitória completa não é viver honra sozinho. Vitória completa é viver quem eu amo junto comigo na honra. Tem gente que está pedindo carro, casa com 7 quartos, não hospeda nem a família. Casa com 7 quartos para quê? Eu quero uma casa com piscina de 3x4. Eu quero uma casa com uma piscina de 10 metros de comprimento por 7 de largura. Piscina pra quê? Você não deixava as crianças brincarem de mangueira na varanda. Não vai ter. Agora aquele povo, irmão, aquele povo que não tem nem o piso, é o chão batido com um carpete que ele joga água e fede a mofo. Mas quando as irmãs vão orar, ele não deixa ninguém tirar o chinelo. Jesus sabe que não é por causa do carpete, é para as irmãs não ficar resfriadas. Aí Jesus fala, esse pode ter porcelanato de vidro. Por quê? Porque ele não vai pedir ninguém para tirar o chinelo, só vai tirar se quiser. E se não quiser, ele vai continuar preterindo o piso em prol da saúde das irmãs. A pergunta não é quem vai ser honrado. A pergunta é, não tem problema quem está de pé ou inclinado, desde que quem esteja de pé seja um irmão. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Eis que estávamos no campo atando feixes, e eis que o meu olho também se levantou. Também. Se o meu olho também se levantou, é sinal que os outros estavam como? De pé ou inclinado? De pé ou inclinado? De pé. Só que quando o dele fica de pé, a Bíblia diz que os deles também se inclinaram. Ou seja, José estava inclinado, enquanto eles estavam de pé. Amém? Só que quando ele se levantou, era a vez dos outros estarem inclinados e ele se manter de pé. Ele não está dizendo, escute isso aqui, ele não está dizendo que agora ele está de pé. Não, a lição do texto não é dizer quem está de pé. A lição do texto é vigia, porque um dia todo mundo está de pé e no outro dia todo mundo está. Se você for parar para analisar o texto vai ser resumido da seguinte forma: uma hora todo mundo ficou em pé e uma hora todo mundo ficou inclinado. Uma hora quem esteve de pé ficou inclinado e uma hora quem estava inclinado ficou de pé. E ele diz assim, eis que estávamos, eis que meu feixe também se levantou, e os vossos feixes que estavam em volta do meu, se inclinaram diante do meu. Só que os irmãos dele não entendem, mas nós nesta noite estamos entendendo. Entendendo o que, irmã Camila? Entendendo que hoje eu posso estar por cima e amanhã eu posso estar por baixo. Entendendo que hoje quem pode estar por cima seja essa irmã aqui, mas amanhã vai ser essa e essa vai estar inclinada. Porque na vida, para alguém ser honrado, alguém sempre tem que prestar honra para quem está sendo honrado. Ei! Mas não tem problema se hoje eu estou de pé e amanhã eu vou estar inclinado. Eu não vou me esconder em casa se eu ficar inclinado. Por que você não vai esconder? Não tem problema, irmão, de quem está em pé e quem está inclinado. Desde que quem esteja de pé seja um irmão. Se essa pessoa que está ao seu lado tem comunhão com Deus, você confia nela? Diga para ela, se um dia eu estiver inclinado, vamos falar no populacho brasileiro, se um dia eu estiver por baixo e você por cima, fala para ele com verdade, diga, não tem problema, desde que seja você o meu irmão. Sabe por quê, irmão? Ei, olha pra cá. Porque eu posso ter tido um carro e posso estar andando a pé, mas se for a Jurema, minha amiga que andava comigo, eu não vou continuar andando a pé não, porque ela vai passar na minha casa para me pegar antes de me levar para casa. Eu não preciso ficar oprimido pelo que eu não tenho. Por quê? Porque Deus vai dar para quem tem. E Deus vai dar para quem? Para quem tem e que tem, para usar para outras pessoas. Você entendeu? Essa mensagem não termina dizendo que Deus vai te exaltar e você vai pisar a cabeça do povo, não, desculpa. Essa mensagem não termina dizendo que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na mesa vai se arrepender. Não, não é. Hoje não é assim. Essa mensagem está dizendo, hoje você pode estar de pé, e se você está de pé é para ajudar alguém, mas se um dia você estiver inclinado, não fique triste, desde que quem esteja de pé seja o seu irmão. Fala para quem está do seu lado, se for você eu estou bem. Sabe por quê? Se eu estiver devendo, tu paga. Se eu estiver a pé, tu dirige. Tu fica de pé no teu lugar glorificando a Deus. Oh, aleluia! Coloque a sua Bíblia na cadeira, coloque a sua bolsa na cadeira, fique de pé com as suas mãos livres. E quem esteve aqui até agora, não saia do seu lugar até a bênção apostólica. Porque 5 minutos lá fora não faz diferença nenhuma, mas aqui dentro pode mudar a tua história. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado em nome de Jesus.
quem é a túnica? Para quem prioriza o pai. Para quem é a túnica? Para quem protege a honra da casa. Para quem é a túnica? Para quem usa. Senhor, me dá unção. Me dá unção. Eu quero unção de ficar rastro. Eu quero unção da igreja virar na glória. Eu quero unção que tenha explosão. Quer unção pra quê? Se quando te dá oportunidade, você fica lá no último banco e pede pra ninguém te ver. Não. Pra quem é a túnica? Pra quem vai usar. E usando a túnica, pra quem é a promessa? Pra quem ao invés de se esconder, vai se amostrar. Mas não é porque é pra vaidade, não. Não é porque eu tenho, não. Não é para me exibir, não. É porque a obra que Deus tem na minha vida é de alcançar pessoas através do que Ele está fazendo na minha vida. Então eu não posso deixar de ter porque alguém não tem. Ao contrário, quem não tem vai passar a ter pelo que eu tenho. E por fim, para quem é exaltação? Para quem não se importa em quem está de pé ou inclinado. Desde que quem esteja de pé seja o seu irmão. Para quem é a túnica? Para quem vai dar de comer quando a fome chegar. Não foi isso que José fez? Para quem é a túnica? Para quem tem um sonho. Ei, quem chorou foi você, quem foi perseguido foi você, quem foi vendido foi você. Mas por que é para você estar dando? Mas por que para você Deus está dando? Porque nenhuma de todas essas coisas vão fechar o seu coração para te abençoar, para abençoar até quem amaldiçoou você. Por que Deus vai fazer por você? Porque hoje você pode não ter nada, mas toda vez que você fica se imaginando em ter alguma coisa, você pensa em terminar de construir a obra da sua mãe. Por que Deus vai fazer por você? Porque hoje você não tem nada, mas toda vez que você entra nessa igreja, você fala, eu queria dar 10 sacas de cimento. Se você for uma via confiável, o Senhor passará riquezas pela sua mão. Para quem é a bênção, não é para quem é uma caixa d'água, uma represa ou um poço. A bênção é para quem é um canal, deixa correr. Passa por mim, mas não fica comigo. Ei, eu não deixo de ter nada, mas também ninguém deixa de ter, porque quem está comigo recebe também. Viva a sua vida de modo com que todas as pessoas que estão à sua volta sejam abençoadas pela bênção que acompanha você. Escute o que eu vou falar, porque eu vou dizer no populacho. Se você tem um amigo que anda super mal vestido, a ideia não é que você ande mal vestido porque ele é mal vestido. A ideia é que ele passe a se vestir bem desde que comece a andar com você. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você será referência. Eu quero deixar aqui Isaías. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha para quem está ao seu lado e diz, brilha. Não fala isso com carinho, diz brilha. Brilha. Quando for escolher a roupa de domingo, pode vir brilhando. Pode vir brilhando. Quando for para polir o carro, irmão, mas é velho, matar aquela lavada boa, pode vir brilhando. Quando for para vir para botar um sapato para Santa Ceia, irmão, esse sapato tem 2 anos, mas mete uma graxa nele e vem com ele brilhando. Usa o que você tem, mas deixa o Senhor aparecer nisso. Nós vamos orar por isso agora. Você vai apresentar seu coração nas mãos de Deus. Você vai apresentar seu coração nas mãos de Deus. E você vai começar a pedir ao Senhor, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. Me dá graça para compartilhar. Mais do que isso, me dá ousadia. Eu quero usar a túnica. Eu quero, Senhor, vestir o que tu tem para mim. Eu quero cantar como tu queres que eu cante. Eu quero pregar como tu queres que eu pregue. Eu quero falar do jeito que tu queres que eu fale. Eu não quero deixar de ser porque alguém não é. Eu quero ser independente do que os outros sejam. Comece a entender a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é se conformar com o que os outros têm, mas é transformar pela renovação daquilo que você possui. Essa é a proposta do Evangelho. Comece a pedir ao Senhor para te usar e para te usar com essa túnica. Aleluia, comece a se vestir com esta túnica. Meu irmão, alce a sua voz agora em oração e comece a pedir, Senhor, me veste, me veste, me veste, me veste. Comece a pedir, me veste, me veste e me reveste, me veste e me reveste, me veste e me reveste. A túnica do louvor, a túnica da intercessão, a túnica do aconselhamento. Deixa Deus te usar. Eu não sei o que Deus tem te dado, mas a palavra dele hoje te diz, usa, gasta, coloca, gasta, usa, veste essa túnica. Peça ao Senhor para que você seja um agente influenciador